31 de outubro de 2024, quinta-feira da 30ª semana do tempo comum. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Sintam-se bem acolhidos. Quintou, quinta-feira, última quinta-feira do mês, última semana do mês, e também hoje, dia 31, último dia do mês de outubro. E eu começo o programa de hoje partilhando com vocês que eu estou bastante impressionado. Essa é a palavra que hoje me caracteriza. 31 de outubro. Minha gente, nós estamos encerrando o ciclo deste mês abençoado de outubro, mês de Nossa Senhora Aparecida, né? Mês de tantos santos importantes. E eu levo a impressão no meu coração hoje, já, né, desde o início desse dia, dessa quinta-feira, o tempo está passando muito depressa, minha gente. Olha só, começando novembro amanhã, né? Penúltimo mês do ano, novembro já passa tão depressa, as pessoas já começam até a aparecer começam a aparecer as propagandas de Natal. Enfim, daqui a pouco já estamos às portas do Natal. Uma pergunta hoje que eu faço para mim e também deixo a vocês, né? Nós estamos terminando outubro e daqui a pouco nós vamos terminar o ano de 2024. E a pergunta é essa: nós estamos vivendo bem? Né? Essa é a pergunta. Viver bem é estar em Deus, é estar pleno em todas as dimensões da existência. Já falei isso várias vezes a vocês. Não adianta só estar bem financeiramente e a vida relacional, a vida espiritual, a fisiologia, a saúde não está bem, não é verdade? Então, nós estamos vivendo bem. O nosso grande problema é que às vezes a gente fica patinando, minha gente, naquilo que a gente não está bem, e patina e fica daquela mesma maneira por tempos e tempos e tempos e não sai do lugar, né? E o tempo passa de maneira muito veloz, né? O tempo não espera ninguém, né? Mais um ano que já está acabando. E será que a gente fez tantas coisas quanto podíamos fazer? Né? Será que nós fomos aquilo que devíamos ter sido? Então, uma provocação para nós começarmos o nosso dia, a nossa quinta-feira abençoada. E hoje nós vamos refletir essa leitura da carta de São Paulo aos Efésios, o capítulo 6, versículos do 10 ao 20. Para terminar, irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Pois não é a homens que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes, as dominações deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus. Revesti, portanto, a armadura de Deus, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer firmes em tudo. De pé, portanto, cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça e calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o evangelho da paz. Tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gláudio do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Com preces e súplicas de vária ordem, orai em todas as circunstâncias, no Espírito, e vigiai com toda perseverança, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca, para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho,
do qual eu sou embaixador acorrentado. Possa eu, como é minha obrigação, proclamá-lo com toda a ousadia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos, nós acompanhamos em comunhão com a igreja esse texto conclusivo, né, dessa pequena reflexão que a igreja fez da carta aos Efésios. Amanhã vamos iniciar a carta aos Filipenses, né, em comunhão com a igreja, e mostra que é um trecho que se conclui o primeiro versículo que nós proclamamos, o versículo 10 desse capítulo 6, né? Para terminar, irmãos, olha só, ele está concluindo o seu discurso. Confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força. Revestir-vos da armadura de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Aqui uma informação importante, né? Uma informação importante que vem em seguida da explicação que eu mesmo quero dar, né? Não é a homem que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes, as dominações deste mundo de trevas, os espíritos do mal, né? Minha gente, nós temos por ímpeto sempre o hábito de olhar a vida com os nossos olhos racionais, né? Eu posso até chamá-los de empíricos. Às vezes a gente é muito racional. Aconteceu uma coisa, você sabe explicar o que aconteceu por causa daquilo. E nós esquecemos muitas vezes, presta bem atenção no que eu vou dizer. Nós esquecemos que por detrás de todos os acontecimentos que nós contemplamos ou que nós mesmos vivemos, por detrás, nós estamos inseridos numa tremenda, numa grandiosa batalha espiritual. Minha gente, o mundo, nós podemos contemplar as coisas, tocá-las por meio dos sentidos sensoriais, mas existem espíritos, seres espirituais, que aqueles que negaram a Deus outrora e que o tempo todo estão coagindo junto a nós, justapostos a nós, para nos afastar de Deus, né? Às vezes eu digo nas minhas homilias e as pessoas, tem gente que fica muito assustada. Nossa, padre, que horror, né? Não sei porque o senhor fala isso, né? Às vezes eu falo essa frase assim, vocês têm inimigos? E as pessoas dizem, eu não tenho não. Outras dizem, tem gente que não gosta de mim, né? Outras dizem, eu não tenho não. Outras dizem, eu tenho um ou outro. Enfim. E aí eu digo assim, às vezes na minha homilia eu falo isso e as pessoas se escandalizam. Aqueles que pensam que não tem inimigo, têm o pior de todos os inimigos, que é o demônio, que é o diabo e todos os espíritos malignos. Presta bem atenção, às vezes eu falo para o povo, né, nas minhas homilias. Todos os demônios, e não são poucos, todos os demônios querem ver você destruído, destruída. Os demônios querem destruir sua família, sua casa, seu trabalho, querem te ver no sofrimento, querem te ver na tristeza. E depois dessa vida, querem te ver queimando no fogo dos infernos. Vocês têm noção disso? Então, aqueles que pensam que não têm inimigos, é melhor começar a rezar um pouco mais. Aí as pessoas se assustam, né? E é isso que Paulo está falando nesse episódio derradeiro da sua carta. Ele está exortando a igreja de Éfeso. Não levem em conta somente os acontecimentos visuais, tocáveis. Prestem atenção nos sinais espirituais, porque por detrás dos acontecimentos tem forças malignas e também benditas, benignas, que estão coagindo, lutando
para nos salvar, umas, e para nos degradar, para nos destruir outras. Então prestem atenção nisso. Paulo está falando, parem de olhar as situações da vida somente com olhos humanos, com olhos pequenos, com olhos racionais. Enxergue os acontecimentos da vida de vocês um pouco mais com os seus olhos espirituais, porque existem espíritos e abundantes espíritos que se afastaram de Deus, são os que nós chamamos de demônios, e que querem destruir aquilo que Deus mais ama, que somos nós. Então a coisa é bem complicadinha para o nosso lado. Fiquem espertos. É isso que Paulo está falando para a comunidade de Éfeso. Né? Por isso que ele fala assim, não deixem de se revestir de todas as armas que são necessárias para enfrentar o demônio. No fundo, não vai dar tempo de ficar passando parte por parte do texto. Vocês perceberam que o texto é muito grande, né? Muito grande. Mas Paulo está falando assim, no fundo, se a gente for tirar uma conclusão, Paulo está dizendo assim, vocês sozinhos, vocês vão ser devorados por Satanás. Porque vocês são fracos, são simples seres humanos. E é bem verdade, minha gente. Seres humanos perto de um anjo não é nada. Não é nada. Nós, seres humanos, nós somos os seres mais frágeis que Deus criou. Embora os seres que mais Deus amou desde toda a eternidade, mas nós somos os mais frágeis. E tem tanta gente, minha gente, olha, vamos refletir. Tem tanta gente por aí vivendo a vida, né? Igual propõe o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E não tá nem aí com as coisas espirituais, com a igreja, com a vida de fé. Vai levando a vida. Eu não preciso de fé, dessas coisas de igreja. Pra mim, eu não gosto dessas coisas de igreja, né? Eu não tô nem aí com padre, com freira, com essas coisas, né? Às vezes tem gente assim dentro de casa, né? Olha, presta bem atenção. Vai chegar um momento que a coisa vai apertar. E o diabo vai se mostrar tal como ele é, mal. Minha gente, o próprio Jesus Cristo nos evangelhos, por isso que é importante ouvir a Deus, né? Você pode até não acreditar no que eu falo, eu, Padre Diego, mas acredite no que fala Jesus Cristo, para que você não se dê mal. Jesus nos evangelhos nos alerta, cuidado com o diabo, ele é o pai da mentira. E a gente olha para o mundo de hoje, minha gente, veja se vocês não concordam comigo. O diabo não está enganando tanta gente? Tá, minha gente, tá. E às vezes até nós que pensamos ser conhecedores de Deus, amantes de Deus, olha para o mundo de hoje, você que está me ouvindo nesta manhã dessa quinta-feira, olhe para o mundo de hoje. Jesus disse nos evangelhos, o diabo é o pai da mentira, ele vai enganar muita gente. Olha para o mundo de hoje, tem ou não tem muita gente que está seduzido e enganado pelo demônio, longe de Deus? Tem, minha gente, tem muita gente. E eu vou dizer a vocês, muita gente enganada pelas palavras de Satanás, até mesmo das nossas famílias. Às vezes são pessoas que nós amamos e que estão no caminho de perdição, longe de Deus, longe de Deus. Eu vou dizer a vocês, aí você pode me falar assim, minha família é protegida, minha família não sei o quê. Olha, não existe duas coisas. Só existem duas coisas. Não existem mais duas coisas. Só existem duas coisas. Deus ou aquilo que está longe de Deus. São duas realidades, não existe mais do que duas. Existem aqueles que estão em Deus e aqueles que não estão em Deus. Vamos pensar um pouquinho. Cada um dos nossos familiares, aqueles mais próximos, da nossa família mesmo mais próximos, será que todos estão em Deus?
Se não estão em Deus, então estão fora de Deus. E o que está fora de Deus não é de Deus, é do diabo. Pronto. Olha a coisa grave. Por isso que eu digo a vocês, nós precisamos rezar primeiramente por nós. Por quê? Porque nós não somos lá flor que se cheire também, convenhamos. Temos em nós muitas coisas que nos tiram de Deus. Os nossos pecados, os nossos apegos, as nossas manias, as confusões que a gente às vezes arruma, os nossos apegos, as nossas convicções que nos tiram de Deus e às vezes nos tiram do outro, nos tiram do próximo. Não somos lá flor que se cheire. Então nós precisamos rezar primeiro por nós. Senhor, cuida de nós, porque senão nós vamos perecer no dia do juízo. E depois, minha gente, joelho dobrado, vida eucarística, comungar na intenção, rezar o terço na intenção das pessoas que nós amamos e que estão longe de Deus. Não existe outra realidade senão Deus e o mal. Qual que é o problema, né? Aí você pode me falar assim, ai padre, eu tenho, por exemplo, né? E olha, minha gente, eu não estou julgando ninguém aqui não, viu? Porque na minha própria família tem gente que não quer saber de Deus, não. E eu rezo, viu, como padre. Eu vou chegar diante de Deus no dia do juízo e vou falar, olha, foram tais meus pecados, minha pequenez, minha fraqueza, mas que eu rezei por mim e pelos meus. Agora o Senhor seja feito a sua vontade, Senhor. Eu vou falar. Mas, ó, minha gente, você pode me dizer assim, ai, padre, eu tenho um exemplo, tá, minha gente? Um exemplo. Eu sempre falo quando é exemplo, que seja exemplo, porque às vezes tem gente que pensa que eu tô dando indireta aqui. Aqui eu não tô dando indireta de ninguém, minha gente. É um exemplo. Você pode me dizer assim, ai, padre, mas eu tenho, por exemplo, minha filha. Minha filha não quer ir na igreja de jeito nenhum, mas ela leva uma vida honesta, ela tem as suas amizades, tem sua vida, tem seu relacionamento, tem sua profissão, tem sua faculdade, seus estudos, blá, 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 blá. E é uma pessoa do bem, ela está em Deus. Eu vou dizer uma coisa. Parabéns. Você acabou de mostrar que você está entrando na conversinha do inimigo de Deus. Aqui, minha gente, a palavra é radical. Desculpe-me. Se não participa da vida de Cristo, está fora de Cristo. Nós precisamos aceitar isso. Sabe? É muito mais bonito ter a hombridade de dizer assim, é verdade. Tal pessoa que eu amo, não está na igreja. E eu não estou nem falando de igreja católica, viu, minha gente? Porque nós aprendemos junto do Concílio Vaticano II que nas outras religiões também existem as sementes do verbo, né? Claro que por caminhos deficientes, mas as outras denominações cristãs também gozam do encontro, de um certo encontro com Cristo, né? Nós católicos temos a plenitude da revelação, mas as outras denominações também tocam a divindade, né? Tocam a Cristo. Claro que não de maneira sublime e perfeita como nós que conhecemos o todo que Deus mostrou, enfim, mas não vamos falar de religião aqui. Mas não adianta você me dizer assim, uma pessoa que não está em Cristo, por meio da fé professada, que uma pessoa que não está em Cristo, que não professa fé em Cristo, que está tudo bem. Tenha a hombridade de dizer, não está tudo bem. E reze por essa pessoa. E reze. Nós vamos, sabe, minha gente, nós vamos criando o hábito e o diabo vai nos enganando. Nós que estamos na igreja, nós vamos nos convencer, tomando convicções de coisas que não são de Deus. Não existe salvação sem Jesus Cristo. E não existe Jesus Cristo sem igreja. Guarda isso. Está longe da igreja, está longe de Jesus. Está longe de Jesus. E está correndo risco sério do inferno. Pronto. Nós, às vezes, nós mesmos que somos de igrejas, vamos criando atalhos. E nós não somos Deus, não somos nós quem determinamos as coisas.
No dia do juízo, quem vai determinar o que é certo, errado, o que é justo, injusto, e o critério do juízo é Jesus Cristo, é o juiz. Só lembrando vocês que no dia do juízo, num julgamento, o réu não tem direito de falar nada. O réu só se faz presente. Então, a coisa é séria. Nós ficamos criando atalhos. Mas é que... Mais uma vez eu vou dar um exemplo, tá, minha gente? Exemplo. Mas meu filho é tão bonzinho, ele é honesto, ele trabalha, não sei o que, não sei o que. Não está na igreja, não está em Cristo. Não está em Cristo. Não estou dizendo que está condenado, viu, minha gente? Porque eu também não sou Jesus para julgar. Mas está correndo risco. A palavra é séria. Nós que somos da igreja, presta bem atenção. Nós, sobretudo eu que estou falando com vocês, como sacerdote, nós corremos risco sério de nos distanciarmos da eternidade de Deus. Porque por causa dos nossos pecados. Imagine as pessoas que estão longe de Deus. Se já não é fácil viver em Deus estando na igreja, imagine longe da igreja, longe dos sacramentos. Mas, padre, o que o senhor quer que a gente se convença que está todo mundo condenado? Eu não quero que convença de nada, minha gente. O que eu quero que vocês se convençam nesta manhã dessa quinta-feira é o que Paulo está tentando convencer a comunidade de Éfeso. De que nós estamos brigando com demônios o tempo todo. Eles são mentirosos e tentam nos convencer de que estar longe de Deus e da igreja está tudo bem. Mas no dia, quando se aproximar o fim da nossa vida, eles vão se mostrar quem eles são e vão ainda nos acusar. Né? Eles vão puxar nosso tapete. O diabo, minha gente, os demônios, que mostram o mundo dos prazeres como algo bom, né? O mundo da irregularidade como algo bom, eles vão nos acusar depois. Eles vão puxar nosso tapete. Então, rezemos por nós. O que eu quero convencer você hoje não é que ninguém da nossa casa está condenado ao inferno, não, porque eu não sou Deus. O que eu quero convencer você e também a mim é que eu preciso rezar mais por mim e por aqueles que eu amo que estão longe de Deus. Só isso que eu quero convencer. Precisamos rezar mais. Precisamos rezar mais. É só isso que eu quero convencer. E eu acho que Paulo também é só isso que ele quer convencer a comunidade de Éfeso. Olha só o que ele diz. Portanto, revesti a armadura de Deus. Para que serve uma armadura? Para se defender, minha gente. Né? Para que a gente possa permanecer firme diante dos ataques do mal. E tem gente totalmente despido de armadura. Vai chegar diante do demônio na hora da acusação final, não vai estar blindado, vai ser ferido. Né? Depois Paulo fala o quê? Estejam de pé. Tem muita gente na fé que está prostrado diante de si mesmo, diante de outros deuses. Cingi vossos rins com a verdade, ou seja, a palavra está sendo entregue hoje. É a verdade. Se você pode fazer o que você quiser com essa palavra de hoje. Você pode falar para você mesmo e para os outros, não é bem assim não, né? Tá tudo bem, o mundo tá bom, né? Tá todo mundo salvo, eu não sei o quê. Ou você pode se apegar à verdade, que é a palavra de Deus, que é a doutrina, né? A verdade, você sabe o que é a verdade. Mesmo que eu não tenha dito hoje, a sua consciência possui tudo o que Deus deseja de você. Você sabe, então não minta para você mesmo. Cingi vossos rins com a verdade. Revesti-vos com a couraça da justiça. Ou seja, se você estiver errado, diga a você mesmo, você está errado. Eu, minha gente, não sou perfeito, não. Pelo contrário, sou o pior de todos vocês que estão me escutando. Mas hoje eu consigo dizer, isso na minha vida não é bom ainda. Eu preciso edificar nisso, naquilo, nisso. Não fazer o contrário, né?
Tá tudo bem, Deus perdoa, sabe? A gente vai se justificando. Não, seja justo. Tá certo, tá certo. Não tá certo, não tá certo. Peça para Deus, Senhor, me ajude. Me ajude a ir me convertendo, pelo menos até o fim da minha peregrinação terrestre. Eu quero morar no céu, Senhor. Eu preciso do Senhor, me ajude. Né? Que mais que precisa para enfrentar esse exército inimigo que vem ao nosso encontro? Né? Calçai os vossos pés com a prontidão e anunciar o evangelho da paz. Sejam pessoas pacíficas, que anunciem a paz que vem de Jesus. Né? Que mais? Tomai, aliás, o escudo da fé. Olha só, a fé é o que nos defenderá dos ataques do diabo. Se você não tem fé, está longe de Deus, longe da igreja. A hora que ele bater na sua porta, bau, meu filho, minha filha, vai devastar. Enfim, tomai o capacete da salvação, o gláudio do Espírito, que é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, né, expressa na Escritura, na tradição, a palavra que é o próprio Jesus Cristo, sem ele, não tem salvação. Então, minha gente, tudo isso é para que nós, diante da batalha última da nossa vida, né, na oração da Quaresma de São Miguel, nós rezávamos pedindo a proteção de São Miguel: guardai-nos na hora da nossa morte do último inimigo, que é o demônio que vai nos acusar. Na hora da nossa morte, vai ter nosso anjo da guarda nos defender, o santo, São Miguel, mas vão estar lá os demônios nos acusando. Olha, foi aquilo. Como será o nosso juízo? Então, minha gente, que palavra hoje, hein? Que palavra hoje. Você que é pai, que é mãe, principalmente, preste bem atenção. Eu que sou padre também tenho essa responsabilidade diante da minha comunidade, né? Eu digo isso a vocês. Eu estou numa paróquia, a paróquia São João Batista aqui. A minha paróquia aqui, pelo espaço predial da paróquia, é muito pouca gente que vem na igreja. Andando no bairro aqui da minha paróquia, é muita gente que com certeza no censo do IBGE se coloca como católico, mas não vem na igreja. É muita gente. Eu estou neste lugar, enviado por Deus por meio do bispo, e eu estou cumprindo minha missão. Semana que vem, aliás, nesse domingo, né, nós vamos iniciar um cerco de Jericó, e eu vou colocar esse propósito. Senhor, entra, o tema vai ser a minha casa é sua, pode entrar. Entra na casa de todos os católicos que habitam esse bairro e que não vos levam a sério por meio da igreja. Como pastor, eu vou fazer isso. Essa vai ser a minha principal intenção desse cerco de Jericó, que nós vamos rezar aqui na minha paróquia. Inclusive, se você é da região, venha participar. Domingo agora, dia 3, 18 horas começa a missa. Vem um padre da Canção Nova, Padre Geva Torres, fazer a abertura do nosso cerco de Jericó. Vai ser uma campanha muito forte. E depois, ao longo da semana, padres da nossa diocese com muita espiritualidade, padres orantes. Vai ser uma semana muito forte. Traga suas intenções. Deixa eu terminar minha ideia, e assim eu termino a reflexão de hoje, porque já delonguei bastante. Presta bem atenção. Você que é pai, que é mãe, eu falei de mim e do que eu farei nesse cerco de Jericó. Você que é pai, que é mãe, que tem filhos, nem que for um, que esteja longe da igreja, por mais honesto, próspero, rico, por mais bem-sucedido que seja socialmente, financeiramente, também nos seus relacionamentos, nos seus afetos, se não estão na igreja, seja católico ou seja protestante, se não professam a fé em Cristo, começa a rezar por eles. É sua missão. Ai, padre, meu filho é honesto, ele está tudo bem, ele está fazendo faculdade, ele está com um bom emprego, não sei o quê. Reza por eles. Porque emprego, dinheiro, honestidade,
e não sei mais o que, cargos e não sei mais o que, não será critério de julgamento no dia do juízo final. Aliás, o juízo particular vai ser o quanto amou Jesus Cristo. Começa a rezar pela conversão dele. Ai, padre, meu filho é jovem, tá ainda curtindo a vida, não sei o quê. Começa a rezar por ele. Seu filho é jovem? Você sabe se ele não vai morrer amanhã? Você não sabe. Você não sabe. Nossa, padre, mas não sei o quê. Começa a rezar. Não estou falando mais nada. Só reze todos os dias para que ele encontre-se com Jesus Cristo. Onde seja. É sua missão. É minha missão. Como padre, a fazer a mesma forma, da mesma maneira, em relação aos filhos que Deus me confiou nessa jurisdição paroquial. Eu farei. Você também faz sua parte. Você que é patrão, né? Você que é patrão, que tem uma empresa, suponhamos, eu tenho cinco funcionários. Você é responsável espiritualmente pelos seus funcionários. Reze para que todos se convertam ao nome de Jesus. Ah, mas eu não posso falar, não precisa falar não, é só rezar. Você conhece todos os funcionários? Você sabe a religião de todos? Tem um fora da religião verdadeira? Começa a rezar, é sua missão, você é patrão. Você é pastor nesta dimensão do trabalho? Reze. Né? Ai, você é líder de alguma atividade social? Você é responsável pela vida das pessoas. Reze por elas. Ai, você é professor, por exemplo, um exemplo, tá? Você tem alunos, pessoas que estão subalternas à sua autoridade espiritual, é sua missão rezar por elas. Tem alguém fora da vida de Deus, tem alguém fora do nome de Jesus, é sua missão. Se a pessoa vai se encontrar com Jesus, se ela vai aceitar Jesus, se a pessoa vai se converter, isso aí já não é da sua conta, nem da minha. Nós não somos juízes. O juiz é Cristo, mas nós fizemos a nossa parte. Agora, quem é pai e quem é mãe tem o dever de falar e de pregar o evangelho, tá? Que é o que está escrito aqui. Calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o evangelho da paz, é o versículo 15. Pai e mãe tem o dever de cobrar sim. Claro, não seja chato também, porque daí você não está evangelizando nada e você está afastando seus filhos da igreja. Mas peça a Deus a sabedoria para saber falar na hora certa e do jeito certo. Palavra dura hoje para nós. Mas, minha gente, palavra de salvação. Não temos dúvida disso. Que Deus nos ajude. Desejo uma quinta-feira cheia de Deus. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Meus queridos, aproveitando este momento, uma vez mais, como já disse na reflexão, quero vos convidar para o Cerco de Jericó. Acompanhe online nas redes sociais da minha paróquia. Também ou participe pessoalmente aqui na minha paróquia São João Batista, na cidade de Itu. Começa domingo agora, dia 3 de novembro, às 18 horas. Depois de segunda a sexta-feira, as missas serão às 19h30. E no sábado, dia 9 de novembro, também às 18 horas o encerramento. Domingo agora, dia 3, a abertura será presidida a missa pelo padre Geva Torres, que é um padre da comunidade Canção Nova. Convite especial a vocês, venha participar conosco.